Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Deus abençoe você e a sua família de uma forma toda especial. Quero agradecer a você mais uma vez, que tem nos ajudado, tem acompanhado as mensagens, compartilhado, refletido, principalmente, e ajudado a promover o canal Semear, que aqui o único objetivo é trazer uma mensagem de esperança, de amor, a palavra de Deus, uma palavra para a nossa reflexão, como anda a nossa vida cristã, com bases bíblicas, uma palavra de Deus para a sua vida. E você que tem nos acompanhado, mas ainda não se inscreveu, vamos lá, se inscreva, compartilhe, nos ajude a fortalecer o canal Semear e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Meus amigos, meus irmãos, então hoje nós temos uma palavra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 22, do versículo 35 a 40. E o tema dessa mensagem é adorador ou apenas religioso? Versículo 35 diz assim, de Mateus 22. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu quero começar esse vídeo, essa mensagem, com uma pergunta para nós. Será que Deus, Ele aceita toda adoração que sobe da terra? Ou só aquela que vem de um coração alinhado? É uma pergunta. Porque há muita música, e glória a Deus por isso, que tem muita música, muita linguagem cristã. Louvado seja Deus que temos muita linguagem cristã, mas há muita gente com caráter não transformado. Há pessoas com caráter ainda não transformado e precisam ser transformados. E eu quero ler dois textos aqui. Quero ler dois textos. Primeiro em Isaías 29, capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, no capítulo 13. Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxime de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Vamos lá. No livro de Amós, profeta Amós, capítulo 5, versículo 21,
a 24. Olha as palavras do Senhor, de aborrecimento e de indignação. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembléias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e oferta de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afastai de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, quer que Deus aceite? Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ou seja justo. O que Deus vê quando eu levanto as mãos no templo, em sinal de adoração, na hora que os belos louvores estão sendo entoados, cantados, enquanto belos acordes são tocados e belos hinos são entoados, cantados, e eu levanto a mão. O que Deus vê? Para Ele importa só apenas o gesto corporal, o professar, ou Ele vê também o meu coração, analisa meu coração e a minha postura interior, mente, alma, espírito. O maior mandamento, amar a Deus de forma total. Mateus 22, versículos 37 e 38. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor de todo o teu coração. Fala de afetos. De toda a tua alma, de vida entregue, e de todo o teu pensamento, mente, decisões, o que eu faço. Amar a Deus é viver para agradá-lo e não apenas falar dele. E eu quero, já que estamos falando do amor, vamos ler o apóstolo do amor, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 3 e 4. Veja isso. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. E aquele que diz, versículo 6, que aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E versículo 7, irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Se digo que eu amo a Deus, mas a minha vida não muda, o meu caráter não muda, eu não sou obediente, eu não amo a Deus, não amo ao próximo.
Será que eu estou apenas me enganando? Tu amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo mandamento é o amor que revela a verdade. Amém. Eu amo a Deus. Mas eu amo mesmo? O segundo mandamento vai revelar essa verdade, se eu amo a Deus de verdade ou não. Porque qual é o segundo mandamento? Versículo 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual é a ligação? A ligação é que não há amor vertical sem a prática horizontal. Não há adoração de verdade sem relacionamentos justos. Ainda o apóstolo do amor, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a quem não viu? E aí o 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos ler os dois textos? Olha o que... E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que João diz no capítulo 4, versículo 20 e 21 mesmo? Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Isso é o que eu estou falando, é a palavra de Deus. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, quem ama a Deus, ame também a seu irmão. João está lembrando das palavras de Jesus. Ele está repetindo o que Jesus disse. Vamos ler mais um texto? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 9 a 10. Aqui é a palavra de Deus, não são pensamentos filosóficos, nem pensamentos aleatórios, pensamento do homem. Porque fulano disse isso e aquilo. Não, é o que Deus diz, é o que a palavra do Senhor nos diz. Vamos relativizar, vamos para a palavra de Deus. Romanos 12, versículo 9 e 10. Como que deve ser esse amor? O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor tem que ser de verdade, não fingido, eu amo. Mas quando o irmão não está presente, você viu? Vale nada. Deixa eu te contar uma história desse irmão. Ou faz um negócio com a pessoa, não cumpre, calunia, fala mal, quer puxar o tapete, quer ver o irmão no chão.
levanta falso testemunho, visita os irmãos para falar mal de um ou outro, se assenta na roda dos escarnecedores. Isso não é só dos irmãos da igreja, no trabalho, vai lá no patrão, olha, vamos lá, vamos tirar ele. Não sei, sabe essas coisas? Fraudulento. Não, irmãos. As pessoas ao meu redor experimentam o amor de Deus através de mim. As pessoas ao seu redor experimentam o amor de Deus através de você. Quem vive na mentira não é adorador. Mentir, enganar, fraudar, levantar falso testemunho contradiz totalmente a adoração. Será que Paulo diz mais alguma coisa? Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns do outro. E o Salmo 24, versículo 3 e 4, tem até um louvor, né, com esse salmo. Antigamente se cantava muito. Que não seja só uma canção ou uma leitura apenas, mas uma prática de vida. Mateus 24, versículo 3, verso 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, que não é vaidoso, né? Quem lembra disso? Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E verso 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Quer ser abençoado? Quer receber a justiça de Deus? Seja limpo de mãos, puro de coração, não entregue a sua alma à vaidade, não jure enganosamente. E aí, é esse que subirá ao monte do Senhor, que vai estar no lugar santo. É a Bíblia. A verdade é que Deus não rejeita a pessoa. Então Deus me rejeita agora. Deus não rejeita pessoas imperfeitas. Venha, mas não continue da mesma situação. Mas Deus rejeita a adoração de vidas que se recusam a viver na verdade, que não se importam em viver a sua palavra. A minha fé me tornou mais honesto, mudou o meu caráter? Ou apenas me tornou mais religioso? Irmãos, toda a vida cristã se sustenta nisso. Olha o versículo 40 do nosso texto, Mateus 22, 40. Destes 2 mandamentos, quais os 2 mandamentos? Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Segundo, este é o primeiro e grande mandamento, né? E o segundo, semelhante a este:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o versículo 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso é pilar da vida cristã. Sem amor é uma fé morta. Sem amor é um culto vazio. É uma adoração vazia. São só palavras de instrumentos. Como deve ser esse amor? 1 Coríntios, todo mundo também conhece, pelo menos todo cristão deve conhecer. Capítulo 13, alguns versos, que diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens, eu posso ser o maior poliglota, falar todos os idiomas da terra. Seria como metal que soa, ou ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, caridade é o amor, tá? Seria como metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Como é o amor? Versículo 4. A caridade é sofredora. E eu posso sofrer, mas não vou injuriar ninguém, não vou defraudar ninguém, não vou caluniar ninguém. Eu vou cumprir os meus contratos, os meus combinados. Eu vou honrar a minha palavra, vou honrar a minha vida de cristão e vou honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela é benigna, ela não faz mal a ninguém. A caridade não é invejosa. Olha, você viu? O irmão, eu também quero. A caridade não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Ele se regozija com a verdade, se alegra com a verdade e não com a injustiça. Então não levanta mau testemunho. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, o amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Mas o último versículo aqui, versículo 13. Agora, pois, permaneça a fé, a esperança e a caridade. Fé, esperança e amor. Essas três. Mas a maior dessas é a caridade. O amor é maior que a fé, segundo as palavras de Paulo, e maior que a esperança. O amor transforma o mundo. O amor transforma as vidas ao seu lado. O amor transforma a vida de pessoas. Mas esse amor aqui, como Paulo relata no capítulo 13, esse é o amor. Amor a Deus e ao próximo não é um tema entre outros. Ele é o eixo da vida cristã. É o ponto central. É o ponto de ligação. É o ponto que sustenta tudo. Mas o que diz Tiago, no capítulo 2, versículo 17. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Amor a Deus e ao próximo não é um tema entre outros, não, mas é o eixo da vida cristã.
Mas eu quero concluir e te chamar a uma reflexão. Eu faço essa pergunta para você e para mim. Primeiro, eu tenho que usar a palavra de Deus contra mim, tá? Use a palavra de Deus contra mim, não a seu favor. Ache nela os seus efeitos, os seus erros e conserte a sua vida através da palavra de Deus. Eu devo consertar minha vida através dessa palavra. Eu acho conforto nela, eu acho fé, eu acho esperança, mas eu acho nela aquilo que molda o meu caráter e minha vida de santidade com Deus. A adoração verdadeira, ela transforma caráter. O amor verdadeiro gera justiça. A fé verdadeira se vê no cotidiano, as pessoas têm que ver isso em mim. O que Jesus diz no capítulo 4 de João, dessa feita no Evangelho, não na carta, Evangelho que escreveu João, capítulo 4, versículos 23 e 24, todo mundo conhece. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Procura. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Todo mundo canta, né? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E às vezes não para pensar no que a letra diz. Adoração em espírito e em verdade, com atos de justiça, de amor, de retidão. Essa é a adoração de verdade. Não é apenas o gesto em levantar as mãos e professar com a boca. É em espírito e em verdade. Deus analisa assim. Por isso a minha pergunta no começo. E eu quero finalizar com Salmos. No Salmos 51. Salmo 51. No verso 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus ama a verdade lá no fundo. Deus sonda o que há no nosso coração. Ele conhece o nosso íntimo. Não podemos nos enganar. Senhor, alinha, Senhor, o meu coração, o nosso coração, a nossa vida e as nossas relações ao Teu amor. Que as nossas relações sejam baseadas no amor. Primeiro, no amor ao Senhor e segundo, no amor ao próximo. Porque se eu amar ao próximo, coincidentemente eu amo ao Senhor. Que a nossa vida seja centralizada nisso. Que eu não faça mal a ninguém, que nós não façamos mal a ninguém, que nós não levantemos falso testemunho, que nós não injuriemos, não caluniemos, que nós não defraudemos ninguém, que nós sejamos corretos nas nossas relações, cumpridores dos nossos deveres, nos contratos, que não causemos prejuízo a ninguém, que antes disso nós viemos a sofrer preferivelmente do que prejudicar o outro. Paulo diz que para a gente preferir nos honrar o próximo primeiramente. É a tua palavra.
que nós temos a intenção sempre de honrar o próximo. Que o nosso próximo seja ele da igreja, seja ímpio, seja no trabalho, na escola, em qualquer lugar da sociedade. Porque o amor tudo transforma. Que vida seja transformada pela nossa vida amorosa, Senhor. Benigna, sofredora e que não faz mal a ninguém. Nos ajuda a ser, Senhor, cumpridores da Tua palavra, não apenas ouvintes nem frequentadores de culto. Que a nossa adoração seja de verdade, Senhor. Não haja em nós nenhuma mentira, nenhuma leviandade. Nos limpa pela Tua palavra, Senhor. E nos perdoa quando nós saímos da linha. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a amar. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero encerrar aqui. Quem ama a Deus vive na verdade. Que vive na mentira pode até cantar bonito, pode ter a voz mais afinada, pode atrair multidões, mas se não vive na verdade, ainda não aprendeu a adorar. Adorar em espírito e verdade. Que seja Deus a nossa verdade, que seja a sua palavra o nosso guia, que seja a palavra de Deus a base para tudo na nossa vida. Então é isso. É para nós refletirmos, é apenas uma reflexão. Não estamos apontando ninguém, mas estamos apenas trazendo a palavra de Deus, verdadeira e genuína. Nós não temos o direito de modificar a palavra de Deus com o intuito de deixar ela mais saborosa, mais palatável aos ouvintes. Nós temos a obrigação de transmitir a palavra de Deus como ela é, sem filosofias humanas, sem misturas, mas apenas na verdade. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o Brasil.